Bem, meus queridos irmãos, avançando então para a nossa terceira palestra, sobre essa temática das consequências de uma verdadeira reforma e como isso é importante para nós, relembrando tudo que já aprendemos ontem. Ontem tivemos na primeira palestra mais uma abordagem geral do que foi a reforma, abordando alguns problemas sociais daquele período e também um pano de fundo, que cooperou também para que a reforma desse certo, pelo menos naquilo que diz respeito à própria igreja. Então, quando nós falamos de reforma, temos que pensar nas consequências dela para a igreja de Cristo, porque observar apenas problemas sociais ou disputas que surgiram a partir dali é apenas observar, na verdade, com os óculos de pessoas que não têm ligação nenhuma com a fé cristã, com a igreja de Cristo. E isso é uma interpretação que é injusta, falaciosa e que não leva as pessoas a refletirem nesse movimento tão importante na história da igreja, onde nós já estamos completando 500 anos este ano. E como tudo isso é importante. Aprendemos também um dos pontos que eu acho mais essenciais, na verdade, com relação às consequências. Aquilo que o pastor Lúcio falou sobre a adoração, e o resgate que a reforma trouxe ao conceito de um culto pactual. Realmente foi algo maravilhoso, porque essas consequências na vida da igreja, especificamente no culto público, fazem toda a diferença e dão ligação direta da igreja que hoje adora Cristo com o povo da aliança que nós temos na própria palavra de Deus. E essa ligação realmente é muito importante para nós. Muito importante mesmo. Realmente eu me empolgo muito quando o assunto é o culto. Estamos aprendendo muito ainda, mas esse é um assunto realmente que demonstra como o povo de Deus tem se manifestado neste mundo ainda. Como um povo realmente da aliança que o adora. Entendendo toda essa questão geral, e esses pontos tão importantes que a reforma nos trouxe, vamos refletir agora justamente sobre essa reforma e a sua relevância para nós hoje. O pastor Lúcio está fazendo de maneira um pouco mais direta a questão do culto, falando sobre o culto. Vamos tentar observar isso de uma maneira um pouco mais geral também, sobre a relevância da reforma protestante. Como isso realmente atingiu as pessoas naquele período e qual o reflexo disso para hoje, para a igreja. E, na verdade, abordar essa temática é pensar justamente nos problemas que hoje a igreja enfrenta. Nós temos aí uma situação onde tudo é pós, Estamos num período do pós-moderno, então tudo é pós. Quando você fala de evangelicalismo, é pós-evangelicalismo. Tudo que você vem observar com relação, às vezes, à filosofia, à sociologia, a própria teologia, muitas vezes, tem sido alterada por isso. Essa mentalidade daquilo que é novo, Tudo está voltado para o novo, para aquilo que está à frente. Por vezes é percebível que aquilo que a igreja muitas vezes busca, quando eu falo igreja, eu estou falando da instituição, da igreja visível. Muitas vezes o que os cristãos buscam é aquilo que é sempre escatológico, sempre voltado para o futuro. E nós perdemos aquela noção de voltar e olhar para trás para percebermos algo também importante para nossas vidas. Isso é um problema moderno. Então eu vou abordar em duas partes também essa palestra. Primeiro falando sobre a crise da igreja e depois falando sobre o caminho de volta. E é justamente para mostrar a relevância da reforma protestante para nós. Abordando esse primeiro ponto sobre a crise da igreja, temos que olhar para essa grande crise, para essa grande situação difícil, que as comunidades cristãs elas têm passado. Nós observamos, por exemplo, estudando um pouquinho sobre como que era a situação da Europa, já dizem que a Europa é, na verdade, um continente pós-cristão. Muitos já falam sobre isso, alguns sociólogos já falam sobre isso, mostrando realmente que a situação lá é muito difícil, há um abandono muito claro, e uma deturpação daquilo que um dia foi o berço da reforma e que influenciou tanto. Isso realmente é algo muito complicado. Falar sobre essa crise, muitas vezes, não parece ser um assunto tão relevante, embora nós saibamos que seja. Mas para muitas pessoas e para muitos cristãos, que talvez estejam tão inertes a tudo isso, ou sem perceber nada, falar sobre isso é bobagem. Para que falar sobre isso? Qual o interesse que nós podemos ter, na história, naquilo que foi produzido? Conversar com uma pessoa já há algum tempo, a pessoa disse que, definindo sobre os reformadores, que eles não puderam refletir coisas tão profundas como nós podemos hoje. E que por causa disso a teologia deles tem muitas falhas.
É claro que eu devo concordar com isso em observar que eles são homens. Eles eram homens como nós somos, pecadores, falhos, com limitações. E é por isso que nós percebemos diferenças, não é, dentro da própria reforma. Todavia, essa mentalidade de dizer que porque é antigo, não presta, porque é antigo, é antiquado, não vale, não tem o que transmitir para nós hoje, realmente é um sintoma dessa crise da pós-modernidade que nós enfrentamos. Toda a sociedade enfrenta isso. Essa é a realidade que não tem atingido somente o mundo. Então é muito comum observarmos que as pessoas, elas pensam sempre naquilo que está à frente, naquilo que é novo. Toda a dificuldade que se tem com relação a, por exemplo, a insubmissão aos pais, aos líderes, ou a tudo aquilo que aparenta ser conservador, faz parte disso. Demonstra essa crise, não é? Todos são muito revolucionários, muito dinâmicos, gostam sempre de coisas novas. Não é à toa que nós, em nossa própria natureza, temos a tendência de sempre ouvirmos pessoas mais novas. Por exemplo, quando você observa a sua situação na escola, a grande dificuldade que muitas vezes você, quando é pequeno, tem, não é? Nós passamos por tudo isso, muitas vezes em dar ouvido mais aos pais do que aos colegas da escola. É muito mais emocionante ouvir pessoas que acham ou tentam aparentar saber alguma coisa. E não ouvimos então os pais porque eles são ultrapassados, porque eles são velhos, porque eles são de outra época, e então já que são de outra época não tem o que nos ensinar hoje. Essa mentalidade, com certeza, ela atinge os cristãos, não é? Estamos inseridos na sociedade e por conta disso é que há hoje nas igrejas evangélicas, principalmente, essa falta de interesse pela reforma protestante. Existem, graças a Deus, muitos eventos no nosso país sobre a reforma, sobre as consequências, sobre tudo aquilo que foi produzido pela reforma protestante, e isso é muito bom. Mas quando você observa o gigante, não é, evangelical no nosso país, você percebe que realmente não há interesse. Por que falar sobre isso? Qual a prova do que eu estou falando? Vocês aqui são a prova. Não é? Nós estamos aqui reunidos porque realmente já estamos comungando disso aqui. Mas perceba a dificuldade que é. Por mais que você divulgue um evento, de pessoas se interessarem em participar. Justamente por quê? Falar sobre algo que foi há 500 anos. Não é? O que tem de interessante nisso? Falar sobre algo que passou, o que a reforma tem a nos ensinar. Então, tudo isso mostra toda essa crise. Então, abordando a questão da crise da igreja, sob dois aspectos, podemos perceber que essa crise que o cristianismo passa hoje, ela tem dois principais pontos importantes. Primeiro, crise de identidade. Sim, a igreja enquanto instituição, a igreja visível, está passando sim por uma crise de identidade muito grande. E em consequência disso também, uma crise de prioridades. Quais são as prioridades da igreja? Então isso está muito confuso no nosso meio. Não é? Você não consegue mais distinguir muito bem quando você olha para o cristianismo, ok? E eu quero até deixar um parênteses aqui, para nós que temos buscado a reforma protestante, talvez seja fácil olharmos isso por cima e dizer bem assim, nós não temos nada a ver com isso. Certo? Nós somos reformados. Logo, nós não comungamos com aquilo que o evangelicalismo tem ensinado. Nós não fazemos parte disso aí. Esse é o caminho mais fácil que nós temos. Rejeitar o que a Igreja Católica Romana tem feito ou expressado, rejeitar o que o evangelicalismo tem feito também. Isso é o caminho mais fácil, não é? É o caminho onde nós buscamos a imunidade de não sermos acusados de culpados ou de participarmos disso aí. Só que a realidade ela é pior do que isso, na verdade, irmãos. Nós não podemos olhar para o cristianismo em geral e não nos incluir. Nós fazemos parte disso. Nós estamos ligados a isso aí. Embora que naquilo que nós pregamos e ensinamos e sejamos bem afastados, não é, por manter uma fidelidade confessional ou por buscar essa fidelidade, ainda assim nós estamos ligados a todos esses movimentos aqui. E nós temos então que dizer alguma coisa. Percebe? Nós poderíamos falar somente para reformados, não é, sobre a reforma, sobre as consequências da reforma. Mas é importante que, entendendo que nós somos cristãos e que a cristandade é ampla e todo esse grupo precisa ouvir também essas verdades, temos que nos preocupar também com essas pessoas e falar também sobre essa crise que nós temos enfrentado hoje também. Então é uma crise que não é simplesmente evangelical, é nossa. Faz parte daquilo que nós vivemos também. Por isso a reflexão sobre isso. Então, por que falar ou como que a gente pode enxergar essa crise de identidade na igreja? O que é essa crise de identidade da igreja?
A crise de identidade da igreja é justamente a falta do entendimento do que a igreja é. Você tem, então, muitas definições, muitas afirmações sobre o que é a igreja, mas quando você vai fazer uma comparação bíblica sobre o que é a igreja, quando você faz uma comparação também histórica sobre o que é a igreja, você percebe que você tem novas definições que estão desligadas disso. No máximo que fazem, e eu sei que isso acontece muito aqui, é tomar emprestado alguns nomes, algumas definições que estão bem contextualizadas e aplicar a nossa realidade, mas redefinindo o seu sentido. Não é? Então você pode falar de reforma, pode falar de reformado, mas na essência não é. Está completamente longe disso aí. E não há mais aquela compreensão da igreja que se reformou no século XVI, não é? E que rompeu não com a igreja, isso é importante, mas com a instituição que não se dobrou à verdade do Evangelho. Então isso é muito importante para ficar claro para a gente. Então a igreja tem passado sim, enquanto instituição, essa crise de identidade está bastante confusa. Há muitas pessoas que têm o que dizer sobre o que é a igreja e essas definições não são nem um pouquinho bíblicas, não são nem um pouquinho ortodoxas. São todas definições visando esse pós-moderno, não é? Você acaba com o caráter universal da igreja, você acaba com o caráter católico da igreja. Por exemplo, a igreja na Idade Média vivia essa crise de identidade. Essa crise de identidade na igreja da Idade Média era tão clara que houve uma confusão entre o caráter universal da igreja e o caráter local da igreja, o caráter católico da igreja e o caráter local. Tanto é que, como é que a instituição romana, nesse sentido, se proclama? Como sendo a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja única de Cristo. Percebe? E, inclusive, eles vão até dizer que nós entendemos errado. Os protestantes entenderam errado e definiram a igreja como uma instituição. Não, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a única igreja de Cristo. Porque há uma confusão, não é, desse caráter da igreja. Não há essa compreensão do que vem a ser a igreja universal, não é, a igreja de Cristo e aquilo que é a manifestação física, visível da igreja. Não há essa compreensão. E isso é muito claro. Mas essa crise não é só daquele período da Idade Média, que os reformadores resgataram esse caráter, não é, esse caráter universal, pactual na igreja. Isso é uma crise completamente dos nossos dias atual, não é? Hoje, quando você questiona alguns cristãos sobre o que é a igreja, você pode esperar que vão gaguejar para poder responder. Vão gaguejar. Eu não estou falando isso aí imaginando, não. Isso aqui não é uma hipótese, não. Eu estou falando de coisas que eu sei porque eu já perguntei a pessoas que não fazem parte ou não estão buscando reforma. E, assim, eu acho que a igreja, percebe? Você pergunta para um cristão o que é a igreja, ele tem dificuldade de explicar o que é a igreja. E aí vão falar, vão dar frases ou até definições que são bastante gerais, não é? E são simples de entender, não são em verdade, são verdades, são definições corretas, porém não refletem a profundidade do que significa. Então vão dizer que a igreja são os eleitos, para todo mundo que é calvinista, ou eu prefiro usar uma expressão que para mim é mais cabível. Eu até peço perdão, né, porque não é uma expressão oficial, mas eu considero como tulipista. De tudo o que é reformado, a tulip, ou nesse sentido, os cânones de Dort, é o documento. Percebe? Tudo está baseado nisso. Além disso aí não tem nada. Então, essas pessoas aí vão dizer que a igreja é o povo eleito de Deus. Não é? É o povo eleito de Deus. Você vai ouvir que a igreja são os crentes, não é? Ou é o povo de Deus. Mas o que eles têm em seus próprios corações e mentes sobre o que essas coisas significam? O que é ser o povo eleito de Deus? Não é? O que é ser crente nesse contexto? O que é ser o povo de Deus? E quando você questiona, você percebe que a resposta a essa questão nunca tem a ver com o pacto. Nunca tem a ver com a teologia pactual, não é? Que traz essa ligadura que explica tudo na Escritura, tudo na Palavra de Deus, que mostra sentido em toda a história da redenção. Você não vai ter esse tipo de resposta. Mas a igreja, de fato, é vista como algo isolado. Então, quando você pergunta sobre o que é a igreja, e até sendo um pouco mais específico, quando começou a igreja? Geralmente a resposta é em Atos 2. Porque não perceberam, não é, que aquilo é o caráter cristão da igreja. A igreja cristã começa ali, mas a igreja de Cristo está desde quando Deus fez a promessa. A começar por Adão mesmo. Não é? E o que foi sendo ratificado com as pessoas que ele realmente escolheu ali. Então a igreja, ela está na Escritura. Essa é a história dela.
Aqui nós temos a forma original da igreja, como ela foi formada, como ela foi alimentada, suprida, não é? E realmente aperfeiçoada pelo próprio Deus. As respostas não têm nada a ver com isso. São respostas que isolam, nesse sentido, a instituição cristã como sendo a igreja de Cristo. E por causa disso, você tem que abandonar agora, não é, todo esse conceito pactual da igreja. E isso realmente traz danos terríveis, porque não vai ajudar as pessoas a entender o que é a igreja de Cristo. Isso é uma crise de identidade muito grande. E é por isso que, observando essas coisas nos nossos tempos, não é? No nosso tempo hoje, nós percebemos que isso tem afetado muito, mas muito mesmo, irmãos, a cristandade. Porque, realmente, se você não tem definido quem você é, você não sabe nem para onde você ir. Você fica perdido. Você não sabe quem você é. Você não pode dizer o que é a igreja, você não entende o que é a igreja de Cristo. Não é? Talvez nem a compreensão do que é fazer parte do povo de Deus eu tenho por causa disso. Então logo eu não sei o que fazer, eu não vou conseguir definir as prioridades da igreja. Tudo isso é o contexto que nós vemos hoje. Então perceba, quando nós observamos a reforma protestante, aquilo que os reformadores fizeram, aquilo que eles buscaram, não é, foi justamente restaurar esse conceito pactual da igreja. A compreensão de que a igreja é o povo de Deus, o povo que Deus fez o pacto. É o povo que tem uma aliança com Deus aqui nessa terra. E isso aqui realmente vai dar todo o significado, não é, de tudo aquilo que a própria revelação nos traz. Então, quando você pergunta, por exemplo, para alguém que não está nessa linha, o que é essa questão da aliança, do pacto, por que você não fala sobre isso? Porque o que vocês falam sobre pacto, na verdade, é apenas uma definição sistemática dos reformados. E tratar desse jeito não é compreender o que de fato isso representa. Então, às vezes eu repito isso para vocês, não é, em alguns outros momentos, que quando nós falamos de pacto, do povo do pacto, nós não estamos falando de sistemática, nós não estamos falando o modelo reformado do Evangelho, ou a maneira reformada de se entender a palavra de Deus, mas é o que você naturalmente, ao ler a Bíblia, vai perceber. Deus sempre, não é, ele se relacionou com o ser humano por meio do pacto. Isso é muito importante para nós. Então, essa teologia ou essa compreensão da aliança em toda a Escritura é o que vai nos nortear ao compreender tudo, todas as ligações. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você percebe que vai ser uma coisa só. É um povo só. É a igreja de Deus. Essa é a realidade. A igreja de Cristo. Esse é o povo dele. Se não houver essa compreensão, verdadeiramente, essa crise não tem como mudar. Ora, como vencer ou batalhar contra essa crise se não há interesse, não é, de dar uma olhadinha para trás e olhar para tudo aquilo que foi produzido na própria história? Há uma preocupação para nós hoje, irmãos. Essa preocupação é aprendermos a olhar para o que Deus providenciou na história. Nós temos que começar a observar essas coisas. O que Deus realizou na história. Como Ele dirigiu a história até aqui. Isso vai nos ensinar muito. Se nós não olharmos para trás e tivermos esse pensamento revolucionário, não é, de abandonar tudo aquilo que soa como conservador, tudo aquilo que é antigo, se tivermos esse pensamento, nós vamos perder riqueza e não vamos nos encontrar. Olhar para trás não é retroceder. Olhar para trás é buscar a nossa própria identidade. É entender como nós somos formados. É procurar todos os princípios, não é, que nos formaram. Para que então, a partir daquilo que somos, pelo que a própria história nos mostra, não é, e pelo que a palavra do Senhor nos ensina, nós vamos então saber: eu sou membro do corpo de Cristo, eu faço parte da aliança em Cristo Jesus, e então a partir disso aqui eu sei o que eu devo fazer, porque há implicações em fazer parte da aliança. Então tem que se haver esse resgate, e nós vemos isso justamente nos reformadores. Esse resgate daquilo que é a compreensão da aliança. Ontem nós aprendemos muito sobre o pacto, com relação ao culto, não é? Temos que também aplicar isso em toda a realidade da vida cristã. Quer ver uma prova dessa crise? Nós somos uma prova disso. Há um ano atrás, creio que um ano atrás, eu não tinha ideia do que era aplicar princípios bíblicos reformados na vida familiar. Para mim, como pastor, a minha tarefa era pregar, né? Então pregava, mas essa pregação ela não era substancial na minha família. Eu tinha que pregar, mas em casa havia aquele afastamento.
Não é? Se minha família, minha esposa, minhas filhas quisessem ouvir a doutrina, a palavra, teria que ser na igreja, não da minha boca em casa. Não havia essa compreensão. Não é? Raramente a gente vai ver pessoas do meio evangélico geral entenderem a importância disso. Então não há uma preocupação para a educação nesse sentido. Né? Não há uma preocupação para a preservação da compreensão do que é um lar cristão, não é? Porque não há compreensão da aliança. Isso é a crise que nós enfrentamos hoje. Então temos que aprender realmente a olhar para trás e procurarmos, não é, na própria história, naquilo que Deus tem realmente revelado na palavra dele, aquilo que é a identidade da igreja. Como consequência disso, irmãos, nós temos a crise da prioridade da igreja. Uma vez que nós não entendemos quem somos, uma vez que a instituição visível da palavra de Deus, né, a igreja, ela não possa se identificar, não consegue se identificar, não sabe quem é. O resultado disso é que as prioridades da igreja vão ser completamente alternadas, mudadas, alteradas, redefinidas. E o fim disso aí, não é um tipo de prática, um tipo de vida e um tipo de expressão no mundo que não condiz com aquilo que a Bíblia ensina. Qual é o resultado disso? Quando nós observamos essa crise de prioridade, também é possível observar isso na própria igreja medieval. A igreja medieval, ela foi... Na verdade, esse processo de queda, né, foi longo, mas quando chega na Idade Média, as prioridades da igreja eram outras. Você vai ouvir muito testemunho ruim de certos abusos morais, espirituais, tudo que você imaginar nesse sentido, não é? A busca pelo poder da instituição. Já que a instituição, ou a igreja visível, não podia mais entender quem ela era, o que ela era nesse sentido, agora eles estavam buscando poder, buscando realmente ter domínio e confundindo-se com o poder do Estado, por exemplo, como nós já falamos ontem. Então, tudo isso aqui só demonstra que, realmente, naquele período, a crise era muito grande, não só de identidade, mas também de prioridade. E o resultado disso, não é que não houve ênfase na palavra. Deixa a palavra de lado. A Bíblia é só mais alguma coisa na igreja. A Bíblia é só mais uma riqueza histórica da igreja. É apenas mais uma coisa. Não é aquilo que define, não é aquilo que mostra o caminho, mas é simplesmente mais alguma coisa, mais uma riqueza, mais uma relíquia sagrada na igreja. Não é? Era assim que era encarado. Quando a reforma, nós percebemos que é uma mudança de ênfase muito grande. Não é? E o que já foi dito do culto, essa mudança diz respeito à própria palavra de Deus. A pregação. Isso ganhou uma centralidade na igreja. Isso mudou muita coisa. Não é? Justamente porque a igreja agora, não é, a partir da reforma, estava rebuscando quais eram as suas prioridades. Prioridades essas que nós não vamos encontrar senão na própria palavra de Deus. Ao questionarmos qual é a prioridade da igreja, o que a igreja tem que buscar verdadeiramente, qual é o objetivo da igreja, então nós perguntamos à própria Bíblia nesse sentido, não é? A partir daquilo que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Então, observando de maneira geral, nós temos o texto de Mateus 28 e 19, que diz: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? E o próprio texto de Marcos 16 e 15, que diz: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Então, você tem prioridade definida na Bíblia. Pregar o evangelho, pregar a palavra, levar a comunicação da palavra nesse sentido para o mundo. Não é? E vamos observando com outros textos o propósito disso. Quando observamos, por exemplo, Romanos 10 e 17, que nós já conhecemos, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não é? Um terceiro ponto ainda, que nos mostra isso aí de maneira mais clara, é observar que essa pregação, isso que Cristo ordenou à sua igreja, não é? A pregação do evangelho, é justamente o meio que Deus, não é, empregou nesse sentido, determinou, para que a fé salvadora, a fé em Jesus Cristo chegasse às pessoas. Então você tem uma prioridade aqui, definida na igreja. Observamos a prioridade da igreja no culto, não é? Na adoração a Deus. Isso é a prioridade central da igreja, pegando mais uma questão geral. E quando você observa essa prioridade dentro dessa realidade aqui, não é? O que dá força a isso e o que leva isso adiante é a pregação do evangelho. Não é? E isso não é à toa. A pregação do evangelho realmente ela é central na vida da igreja. E é de fato a prioridade. Temos um texto ainda em 1 Coríntios 1 e 21 que diz bem assim: Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
Perceba como que é grande a crise. Quando você vai observar, por exemplo, certos movimentos evangélicos, não é, modernos, que trabalham muito mais com as questões sociais, você vai perceber que eles começam a redefinir a igreja, criar uma nova teologia, uma nova hermenêutica, para levar a igreja a um pensamento de que a sua prioridade não é a pregação para a salvação, mas na verdade é o fazer o bem à assistência social. Existe isso hoje, não é? De maneira muito clara. É a versão evangélica da teologia da libertação. Percebe? Quando você assistiu alguma coisa sobre teologia da missão integral, você vai saber do que eu estou falando aqui. Então há prioridades que são redefinidas, são mudadas, e novas prioridades que dão hoje ao cristianismo nesse sentido, à igreja. Não é? E uma delas é que tanto faz você pregar o evangelho da salvação, como foi o que Cristo ordenou para a igreja, como você trabalhar com assistencialismo, como você ajudar pessoas nesse sentido. A igreja deve se envolver nessas questões sociais, sim, mas isso não é a prioridade da igreja. Isso não é o papel central da igreja. E tudo isso aí é uma confusão dessa crise moderna, não é? É um novo tipo de evangelho, mais uma vez, né? Tantas versões que a história já tem mostrado que pessoas inventaram do evangelho, que não é o verdadeiro evangelho, e isso tem só causado confusão no decorrer da história. Esse século que nós vivemos é um século realmente confuso. Realmente muito confuso, irmãos. Então, observando a crise da igreja, temos que entender. Hoje nós encaramos problemas com relação à identidade da igreja. Isso a cristandade sofre, não é? Como também as prioridades. A reforma, quando veio, ela demonstrou o que é prioridade. Não é à toa que a quantidade de materiais reformados, doutrinários, que expressavam a fé da igreja, foram tão grandemente produzidos naquele período, tão grandemente usados, como também uma ênfase muito grande numa pregação expositiva, não é? Porque a centralidade de Cristo, nesse sentido no culto, era expressa com a centralidade da palavra de Deus. Não é? É aquilo que foi dito ontem, o Sol da Escritura. E isso mostrou que é a prioridade da igreja, pregar. A pregação é o maior poder que Deus deu à igreja, porque é por meio da pregação que Deus chama os seus eleitos. É assim que Deus reúne o seu povo. É assim que Ele chama o seu povo eleito diante da fundação do mundo para fora do mundo, desse mundo perdido, não é? Para se reunir com o fim de adorá-lo. No fim, a evangelização do mundo nada mais é do que o povo de Deus obedecendo a sua ordem em buscar os eleitos para juntos adorarem a Deus, para que todos possam fazer parte desse encontro pactual. Isso é prioridade para a igreja. Aprendemos isso com a Reforma Protestante. Então veja, não é, a relevância que é olharmos para esse caminho. E qual o desafio agora para nós? Ao observarmos, a identificarmos esses problemas, não é, entender a dificuldade que nós passamos hoje com isso, nós temos que tomar uma atitude a partir disso aí. E a atitude daquele que aprendeu e entendeu o erro onde está caindo é continuar errando, é continuar buscando essa mesma coisa, entendendo as falhas terríveis na história, não é? As falhas que nós podemos encarar hoje, é continuar nisso? Não. A atitude de uma pessoa sábia, de alguém sensato, é observando o erro e admitindo ele, voltar. Entende? E eu sei que justamente isso, não é? O caminho de volta, você voltar atrás para rever algumas coisas e para tomar também emprestado certos conceitos, como aprender com eles, hoje é algo estranho à nossa geração. É algo completamente estranho. Então o nosso desafio hoje é esse aí, não é? É de fato encararmos que nós temos que aprender, que as nossas falhas devem ser corrigidas, mas nós temos o que aprender na própria história. Então temos que buscar os pais. Uma das coisas que o pastor Lúcio falou ontem, sobre a questão da contribuição do movimento humanista, não é? Para um retorno à leitura, ao estudo, à pesquisa de autores antigos, não é? De filósofos antigos, também influenciou cristãos a voltarem aos pais nesse sentido e a lerem mais sobre isso. Então você percebe, não é? Você tem uma crise, mas quando eles voltaram a ler aquilo que era histórico na igreja, que já tinha sido deixado para trás, pelo menos, porque não era conhecimento de todos, começou a despertá-los à compreensão de uma teologia mais pura, mais bíblica, começou a fazer questioná-los. Então, o voltar atrás nesse sentido, o olhar para trás, não é um retrocesso. Antes é nos dar a oportunidade ou o privilégio da reflexão. Se nós não olhamos para trás, no meio dessa crise,
para buscarmos lá atrás, não é, razões do porquê nós somos o que somos, ou buscar nossa própria identidade lá, nós jamais podemos avançar de verdade. Todo avanço, então, a partir disso aí é engano. Não é verdadeiro. É um avanço falso, não é? Nós temos certos pensamentos com relação a isso, e nós temos que realmente, diante de uma situação como essa, combater isso. Eu só vou ler uma citação do Carl Trueman, na página 16 do seu livro, sobre essa questão. Ele fala bem assim: a onipresença do título pós, não é, anexado a tudo, desde o pós-modernismo ao pós-evangelicalismo, é sintomático dessa tendência, como também é a retórica usada por aqueles que estão sempre buscando romper as formas antigas de fazer as coisas. São os radicais, os visionários e os empreendedores. É isso que aqueles que buscam as veredas antigas, não é, eles recebem de acusação. Pessoas que são realmente retrógradas. É assim que é visto. Qualquer pensamento conservador hoje, nós já sabemos muito bem a sociedade que nós vivemos aqui, né? É um pensamento que deve ser combatido. Tudo, não é? Tudo. Nós observamos isso aqui nos Estados Unidos e em vários outros países também. Realmente há uma luta contra essa mentalidade. Então ele define aqui essa questão da pós-modernidade para a cultura moderna é algo para eles como onipresente, não é? É algo que realmente domina tudo, todos os conceitos, todas as filosofias são dominadas por isso. Nós precisamos avançar, abandonar aquilo que é antigo, aquilo que nós consideramos como velho, certo? Porque é assim que nós avançaremos. A humanidade tem que esquecer essas coisas. Não é à toa que a religião, no sentido geral, e o cristianismo são tão combatidos. Mais o cristianismo, não é? Que ainda é uma pedra no sapato nesse sentido de pessoas assim. Eles combatem e tentam o tempo todo fazer parecer que o cristianismo é completamente irrelevante. Eles querem nos levar, veja a luta deles, não é? Para nos abandonar essa ligação que o Ocidente tem com o cristianismo. Porque foi o cristianismo, né, a cultura judaico-cristã que formou o Ocidente, a mentalidade ocidental. Não é? Nós temos muito disso ainda, e dá para ver, dá para perceber isso na cultura. Então eles querem combater, destruir isso aí. Realmente enterrar aquilo que nós entendemos que deve influenciar a vida da igreja, a vida das pessoas, da sociedade também. Não é? Deve nos dar um norte para sabermos caminhar. Eles querem realmente enterrar tudo isso, destruir toda essa realidade. Esse é o ataque que eles têm. Acabar com a nossa história. Não é? Realmente nos deixar confusos e não olharmos mais para trás nesse sentido. Então, vem a pergunta para a igreja, para cristãos hoje. Por que buscar? Na história, naquilo que é antigo, ou em um movimento que aconteceu há 500 anos, não é? Como vai completar esse ano 500 anos, por que buscar neles referencial? Por que ter que retroceder nesse sentido ou buscar em um movimento que aconteceu há tanto tempo, não é? Referencial. O que pessoas que viveram há 500 anos em um contexto diferente do nosso têm a nos ensinar? Não é? E aí, respondendo essa pergunta e buscando nesse sentido, isso que estamos aprendendo aqui é que vamos aprender o tesouro que a reforma nos deu. Como Deus realmente nos abençoou em nos ensinar a olhar nesse sentido para essa realidade, não é? E poder encontrar esperança. Eu queria, irmãos, eu não vou demorar muito para terminar, estou chegando perto do fim, mas eu queria fazer antes um paralelo com o texto da Palavra de Deus, certo? E não confundam as coisas. Eu não vou ler o texto e interpretar o texto nesse sentido e dizer que isso tem a ver com a reforma, não. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou fazendo, não. Eu só vou ler o texto e fazer um paralelo, para que venhamos refletir sobre isso. O texto de Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 19. Vou ler só até aqui, que o texto todo nós já conhecemos a história do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai
tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Só até aqui, meus irmãos. Nós conhecemos a história do filho pródigo e do que ela nos ensina. Então eu não vou fazer nada de interpretação aqui, pelo amor de Deus. Quero repetir isso aí, porque não é esse o propósito. Mas é fazer realmente um paralelo sobre a realidade que a igreja visível hoje vive, no sentido geral, todas as instituições cristãs, não é? O que nós vivemos hoje com essa situação do filho pródigo aqui, do filho que saiu. Uma coisa que é destacada para nós aqui, que é muito importante, e que é o ponto central dessa reflexão, é justamente no versículo 17, quando ele, então, caindo em si, não é? Ele pensou, ele lembrou de coisas. Ele perdeu tudo, ele estava em fome, em escassez, e em um momento ele caiu em si, ele percebeu que ele não era aquilo que ele estava vivendo. Ele lembrou de como era na casa do pai dele. Percebem? Nós temos que parar de olhar para a reforma ou para qualquer outro período da igreja onde nós encontramos fidelidade como apenas um momento glorioso para ser admirado. Nós temos que cair também nesse sentido, como o texto fala, cair em si, não é? Temos que ser como esse filho pródigo que caiu em si. E percebendo todo esse caos, toda essa crise que vivenciamos hoje, temos que mais uma vez olhar, lembrar lá de trás como que era, como que eles fizeram, como que eles resolveram os problemas do tempo deles, como eles responderam, não é, às dificuldades, aos questionamentos, como eles lidaram com todos os problemas sociais, não é, os problemas teológicos da igreja que não eram fáceis de serem resolvidos. Como eles lidaram com isso? E então é buscando essas veredas antigas é que nós vamos realmente nos encontrar neste mundo, não é, e entender o que é a Igreja de Cristo e quais são as suas prioridades, para que nós venhamos de uma vez por todas avançar, mas não com um avanço falso, fraco, sem base, não um avanço onde eu preciso, não é, abandonar quem eu sou, abandonar tudo o que Deus fez na história para ser outra coisa, porque isso é revolução, é destruir tudo aquilo que foi construído a fim de construir algo novo. Hoje é isso que, infelizmente, a maioria das comunidades cristãs espelham, revolução. O abandono de tudo aquilo que foi produzido. Não é à toa que existe esse negócio de você desprezar a Igreja Católica, havendo apenas como a instituição romana. Se você falar hoje que você é um católico, não é, que você faz parte da Igreja Católica, Apostólica, Reformada, não é, o pessoal talvez não saiba distinguir o que é isso. E imagine que você está falando que também faz parte da instituição romana. Percebe? Então, esse pensamento de abandono, de destruição, de largar tudo para trás, sem considerar o que nós podemos aprender, não é, com aquilo que foi produzido na história, é um pensamento realmente que prejudica a igreja. Venhamos aprender como os reformadores, porque quando nós olhamos para eles, o que eles fizeram não foi criar algo novo. Eles não inventaram uma nova igreja para um novo período. Eles não criaram uma igreja para a modernidade, uma igreja renascente. Não foi isso que eles fizeram. Mas o que eles fizeram foi justamente ler aquilo que a própria igreja tinha produzido na história. Eles leram os pais, eles leram os autores antigos, eles aprenderam com os mais velhos. E tomando isso como exemplo, também devemos seguir o mesmo exemplo agora, irmãos. Porque nós carregamos um livro tão antigo, mas que é tão essencial para a nossa vida como cristãos. Portanto, venhamos ler também os autores antigos, venhamos aprender com os pais da igreja, venhamos aprender com os reformadores, venhamos ler materiais reformados, confissões, catecismos, tudo aquilo que a reforma produziu, venhamos aprender com tudo isso, venhamos valorizar o que Deus nos deu por meio desses homens, mas venhamos ler principalmente e primordialmente em nossas vidas a palavra de Deus. É assim que nós vamos de fato, não é, expressar o que é a Igreja de Cristo e deixar bem claro e definido para o mundo qual é a nossa prioridade aqui.